Boa tarde. Oi, Rô. Oi, Rodrigo. Me dá um ok se tiver. Rodrigo foi o primeiro. Me dá um ok se tiver o som, a imagem está boa? Oi, Nayara. Oi, Bia. Tá ok? Vamos dar só uns 5 segundos, a gente já faz uma introdução. Olá, Vanessa. Obrigada. Oi, Marcos. Dá um oizinho aqui pro pessoal. Oi, Érica. Um beijo pra você. Bom, vou introduzindo e falando do que, né, do assunto principal da live, e aí a gente vai seguindo, tá? Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção e também recursos humanos. Então, abordar alguns assuntos assim de como que a gente faz prospecção entrando por essa porta que é tão específica e tão importante, que é o de recursos humanos das empresas. Então, a gente quer falar, vai trazer um pouco sobre o ponto de vista comercial de quem vende para as empresas através do RH e também trazer assuntos pertinentes para esse momento atual, né? Sobre os recursos humanos, sobre o que essa mudança toda tem trazido de tendências e protocolos e quais são as áreas mais, os serviços mais demandados, né, pelo RH das empresas, independente do tamanho. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas acho que não, ninguém tem muita dúvida de que o RH é a área mais importante das empresas. E para falar comigo, eu convidei a Cristina Rodrigues, que é psicóloga organizacional, é também a CEO da Inloco, que é uma consultoria de recursos humanos que atende a empresas importantes pelo Brasil todo. E é especialista no segmento, que acho que vai agregar bastante, tanto do ponto de vista de vendas, né, que a Prospect tem esse viés de falar de relacionamento, de prospecção e de vendas, tanto do ponto de vista especialista em recursos humanos e em atender as empresas. Deixa eu convidar ela aqui. Oi, Anne. Oi, Sabrina. Aguardando aqui que ela já entra. Oi, Oiê! Cristina. Tudo Oiê! bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem. Posso te chamar de Cris? Deve! Ah, então tá bom. Então vou Deve, obedecer. todo mundo me conhece assim, é mais fácil, né? Que bom. Bom, queria primeiro agradecer por você ter aceitado o meu convite. Né? Eu tenho algumas questões já selecionadas e eu acho que esse formato que a gente está fazendo dessa live é muito pertinente, porque quem está assistindo agora pode participar, pode perguntar, pode interagir e muita gente tem assistido depois. E aí também absorve os conteúdos e o que a gente vai falar agora absorve depois e também pode compartilhar dúvidas com a gente. E a gente, né, se dispõe a atender mesmo depois dessa live. Então, a ideia é ter uma horinha bem produtiva, com assuntos bem relevantes, tanto para a área comercial, para quem é de prospecção, que é o meu caso, quanto para especialistas em recursos humanos, como é o seu caso e de algumas pessoas que estão aqui assistindo. Eu fiz uma breve apresentação sua, mas eu queria começar te convidando a complementar e se apresentar também. Ah, legal. Bom, já estou há 26 anos na área de recursos humanos e abri a Inloco em 2010, né, com foco em prestar consultorias para empresas, na verdade eram empresas pequenas. Só que, para minha surpresa, nós acabamos prestando consultoria para empresas médias e grandes também. Eu sou psicóloga com foco organizacional e o meu foco principal dentro do RH é a parte de gestão de pessoas. Entendi. É bem ampla essa área, né? Bem ampla, Eu mais do que imagino. nunca. Imagino. Dá um oi aqui para a Larissa, para o Kaique. Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui para a gente. Eu selecionei algumas, né? Eu conversei com Ok, algumas pessoas sobre a live e quando a gente publica,
algumas pessoas já mandam algumas dúvidas, então eu selecionei algumas para a gente tocar isso daqui. Bom, eu falei agora há um minuto que, para mim, a área mais importante das empresas é os recursos humanos, e aí eu vou dar minha opinião disso, já que eu sou da área comercial e não de recursos humanos, mas eu penso assim, que a área de recursos humanos, me corrija se eu estiver errada, é a área que integra, que recebe as pessoas dentro de uma empresa, que insere ela nas normas, na cultura da empresa. Então, eu penso assim, que mesmo eu sendo da área comercial, um vendedor, se ele entrar e ele não for introduzido da maneira certa, ele não vai ser um bom vendedor, porque ele não foi introduzido pelo RH, que tem essa função, da maneira correta. E aí eu queria saber se isso faz sentido, assim, eu sei que você é um pouco suspeita para falar do RH, mas se faz sentido, e o RH é que dita como deve ser e como todos devem agir dentro de uma organização. Exatamente. O que você está falando é da integração. É mais ou menos assim. Isso. E das normas, né? E do código de conduta, das regras, procedimentos. Então, você falou, por exemplo, de um representante ou de alguém da área comercial. Ele foi inserido na empresa, então ele precisa conhecer todos os métodos, a visão, missão e valores dessa empresa, ele precisa ser integrado nessa empresa, né? Com o código de conduta, a descrição de cargo dele, então tudo tem que ser bem alinhado, né? E principalmente na contratação, você já vai contratar com esse escopo, até porque eles precisam ter os mesmos valores que vocês. Sim, é a integração que você está falando. E aí o RH, ele participa de tudo, né? Ele se acaba se envolvendo em todas as áreas da empresa? Sim, ele acaba se envolvendo direta ou indiretamente falando, né? Mesmo porque a área de recursos humanos acaba interagindo com os líderes de todas as áreas, né? Então, na parte estratégica, na parte de resultados, o RH participa também, né? Mesmo porque tudo vai para o RH. As partes boas, ótimas, e às vezes nem sempre, né? Mas faz parte, assim, ele acaba interagindo diretamente ou indiretamente. Mesmo porque nós estamos fazendo um trabalho forte de treinamento dentro do alinhamento estratégico de cada empresa. Então, precisa conversar com a parte estratégica. Tendo algum probleminha, a gente insere os treinamentos necessários, e aí para essa pessoa se adaptar, né, e entender a linguagem da empresa. Entendi. Faz muito sentido. Bom, eu queria saber, assim, um pouco, como eu falei, da área comercial e como que vocês entram pela área de RH, né, já que você é uma consultoria e não um RH de uma empresa específica. Eu não queria focar tanto na crise, mas é inevitável, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? A gente tenta não focar, mas não tem como. E aí eu queria, assim, para começar, saber de você, assim, como que os RHs atuaram, de modo geral, nessa gestão dessa mudança toda, né? Que de repente veio o home office, demissão, corte, medo de ser demitido, e tensão, e ansiedade. Enfim, eu estou falando de modo muito geral, assim, mas enfim, me ajuda a construir esse pensamento, né? De como que as áreas atuaram diante dessa mudança, falando de 3, 4 meses atrás. Sim. Bom, na maioria das vezes, os RHs, né, eles foram estratégicos. Então, no começo, né, as empresas seguraram o máximo possível, mas no decorrer dos meses, ela precisou fazer alguns cortes. A maioria das empresas fizeram cortes, adaptando as pessoas aos cargos. Então, por uma questão de custos, infelizmente, nós tivemos, né, eu digo eu, os clientes que eu trabalho, tivemos que demitir algumas pessoas, infelizmente. E adequamos essas pessoas às funções da empresa. Então, mais do que nunca, o que eu percebi como consultoria? De que os colaboradores que, de fato, ficaram, né, ou ficarão, eles precisam ter uma parceria muito coesa com as empresas. Mais do que nunca, os colaboradores precisarão falar a mesma língua da empresa. Aquilo que eu falei no começo, da visão, missão e valores, ela tem que estar atrelada mais do que nunca, né? E penso que isso vai dar certo, porque existe uma preocupação dos colaboradores hoje, né? As pessoas estão temerosas, né, das suas colocações, das posições no mercado, e a empresa também.
Então, é um novo momento, né? Como as pessoas falam, é um novo normal. Então, mais do que nunca, os protocolos, as regras e procedimentos, elas precisam estar bem claras para esse colaborador que, de fato, ficou com a empresa. É um momento Entendi. diferente, bem importante. E quais, por exemplo, de modo geral, assim, dos funcionários, sabe? De repente eles estavam em home office. O RH foi o ponto central para tirar dúvidas e obter orientação de como proceder, né? Porque envolve horário e equipamento e uma série de como eu vou trabalhar em casa. O RH foi o ponto central das empresas para essas dúvidas das pessoas? Sim, sim. Com certeza. Inclusive, os protocolos que foram inseridos pela área de RH, junto com a administração de pessoal, que a gente chama de DP, né? Eles fizeram vários protocolos. Entre eles, o protocolo de trabalho remoto. É um protocolo que ele é como um manual de conduta. Então, ele tem todo o passo a passo, o colaborador toma ciência desse protocolo do trabalho remoto, né? Até porque muitas empresas não estavam acostumadas, né, com o home office. Então, para ser, né, tem que ter muita disciplina, tem que ter ética, tem que ter transparência. Então, é um novo momento desse trabalho home office. Então, sim, o RH foi um decisor para mostrar a importância para o colaborador e para a empresa ficar segura de que esse colaborador, né, por intermédio de seus líderes, né, eles têm os líderes para acompanhar, de fato entregaram a demanda. Entendi. E deixa eu te perguntar, por exemplo, é importante, assim, por mais que tenha já consolidado uma norma de empresa e manual de conduta, quando muda para o home office, é importante ressaltar que tudo isso continua valendo? Ou, por exemplo, existe a chance de funcionários se desviarem de algumas condutas por estarem em home office, ter a sensação de que não estão sendo observadas? E aí o RH precisa trabalhar um pouco mais forte na clareza e na transparência de que sim, se você está em casa, mas sim você ainda representa a sua empresa, a empresa que o emprega. O RH ainda tem que ficar reforçando essas posturas que espera dos funcionários? Sim, sim. Na verdade, como eu disse, é um trabalho que, por parte do empregador, ainda existe muita insegurança. O empregador, ele fica muito inseguro, né? No comecinho, para você ter uma ideia, muitas empresas ficavam dando um oi, tudo bem por aí, ficavam conferindo se todo mundo estava na área mesmo, mas com o decorrer do tempo e com o indicador entrega de demanda, isso foi ficando um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim. Por quê? Porque as empresas precisam acompanhar os números. As empresas, pelo indicador, né, resultado, não tem indicador melhor para entregar. Porque, como eu falei, talvez essa pessoa esteja trabalhando depois das 18 horas e ela vai te entregar essa demanda do outro dia. É claro que depende do segmento, né? Cada segmento é muito peculiar. Tem segmento que a pessoa fica no computador das 8 da manhã até às 18. Que também o RH tem feito um trabalho forte nisso. Porque muitas pessoas estavam sofrendo de estafa, estavam muito cansados de não parar, entendeu? Para dar 5 minutinhos, enfim. Então, sim, tudo virou protocolo. Algumas empresas contrataram, até depois eu vou falar sobre isso, o nosso serviço do plantão psicológico para conversar um pouquinho com o colaborador. Porque ficou um mix de medo, né, de perder um emprego, com aquela questão de você ficar muito focado no trabalho o tempo todo. Por outro lado, existe a outra turminha também. A galerinha que vira e mexe, ela dá um perdido, né? Mas tudo Acha que isso, está de férias? acha que está de férias. E é uma educação para essa galerinha também que acha que está de férias. Porque é um novo momento para ela também. Né? Sim, sim. Cris, você está me ouvindo bem? Eu tô. Às Eu vezes falha um pouco, mas eu tô não sim. sei se está abaixo, que eu estou com fone, eu vou. Bom, qualquer coisa você me avisa, tá? Bom, você está me ouvindo? Eu estou Você está me ouvindo? super bem, muito bem. Tá. Eu queria entrar em até alguns assuntos mais de comerciais antes de passar para os específicos, mas deixa eu fazer essa perguntinha aqui, ó.
Quais são os novos requisitos e aptidões e valores que o RH espera ver nos currículos pós-Covid, que antes não era tão prioritário? Puxa, eu acho que mais do que nunca é a capacitação mesmo. Acho que mais do que nunca o RH na parte de recrutamento e seleção, ele precisa ser assertivo, né? Principalmente quando você faz essa entrevista da praticidade. Antigamente, nós olhávamos o quê? Todas as competências do cargo, principalmente a parte comportamental, no que diz respeito a ser adaptável e tudo mais. Agora, isso estreitou mais ainda. Então, eu preciso tomar um cuidado dobrado de contratar uma pessoa extremamente flexível, para ficar em casa, para ficar home office, para viajar. Então, sim, mais do que nunca, nós fechou um pouquinho mais de exigência nessa questão das competências. Entendi. Eu queria aproveitar até essa pergunta para um gancho sobre entrevistas. A gente sabe que agora está tendo um monte de demissão. E aí muitas pessoas vão entrar, por exemplo, no Fosco, e falando nas entrevistas que o motivo da demissão e do não de estar disponível no mercado foi a crise. Alguns de fato serão e outros não, mas aproveitam o motivo, né? Põe a culpa na crise. Sim. Você acha que os RHs eles vão olhar a produtividade durante a quarentena, pensando que assim tem tanto curso online de graça, tem tanta forma de se capacitar, sendo proativo? Você acha que os RHs de fato vão olhar, tá, ok, você foi demitido por causa da pandemia, mas por causa da pandemia, o que você fez nesse período de quarentena? Sim, acho que mais do que nunca. Inclusive, um treinamento que fizemos há uns 15 dias atrás, a gente comentou a importância de você aproveitar o seu tempo. Mais do que nunca, porque hoje em dia disponibilizaram muitos cursos. A FGV, várias universidades, né, está muito disponível, está muito fácil hoje. Então, sim. Então, sempre tem aquela pergunta, o que você tem lido, o que você leu, como foi essa quarentena para você? E aí a pessoa já traz, olha, eu acho que eu me conheci mais, eu li mais, eu fiz alguns cursos, aquela leitura que estava encostada eu consegui colocar em dia, assim. Isso para a gente, é um prato cheio para entrar nessa parte do desenvolvimento, desse autodesenvolvimento. Sim, porque você também é especialista em recrutamento e seleção. Sim, sim. Então, essa é uma parte dica dos nossos importante. serviços. A parte de recrutamento e seleção é um dos nossos serviços da consultoria. Entendi. Então, essa é uma dica importante, né? Faça o melhor com o que você tem agora. Sim, só reforçar uma coisinha. Vamos supor que ele foi demitido no começo da crise, ou ele continuou em home office, por exemplo, durante todo o período e foi demitido. Tanto um como o outro, essa análise é importante. A pessoa vai falar, não, mas eu fiquei trabalhando o tempo todo, tá, mas mesmo, né, trabalhando, você teve mais facilidade de ter acesso às informações e como foi, né? E claro que as referências, também vai ser um objeto de estudo como ele se portou em home office. Quando eu ligar para uma empresa e perguntar como esse colaborador, né, trabalha, essa questão, isso vai acabar vindo à tona automaticamente, né? Entendi. Porque tem coisas que você não controla, né? Eu ter sido demitido por causa da pandemia, eu não podia ter participado, né? Sim. Mas o que você faz com isso, sim. Entendi. Que aí você não controla vai da ser pessoa. demitido. Sim, você não controla ser demitido, mas o que você faz com essa demissão, você controla. No período que você está em busca de um novo trabalho, né? Entendi. Vamos aqui para mais uma pergunta. Da Thalia. Existe um limite de perguntas sobre nível pessoal que o recrutador não pode ultrapassar e fazer, por exemplo, questões relacionadas a familiares e filhos? Tem algum tabu assim? O que o recrutador não pode perguntar porque soa talvez invasivo e não pertinente? Acho que a pergunta é essa, né? Assim, não existe um tabu. É claro que eu não vou entrar em alguns méritos, mas a questão familiar, nós entramos não para entrar, vamos por uma questão se ele mora com o pai, se ele é casado, né? Não vamos entrar nessa questão, mas nós vamos entrar na questão de como é essa família, enfim, alguns casos. Independente
né, da questão de... Porque as pessoas têm muito essa preocupação da questão da sexualidade. Eu acho que é isso que a pessoa está querendo dizer, né, na questão da família. Penso que é essa preocupação. Então, eticamente, a gente tem que tomar, claro, muito cuidado. Porque, assim, existe também uma coisa muito... Existe uma coisa, um tabu muito grande de que, se a pessoa não foi criada com a mãe, eu vou entrar um pouquinho na psicologia rapidinho. Se a pessoa não foi criada com a mãe, ela não vai ser um bom gestor. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos vícios, né? E isso não é uma regra, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, você falar um pouquinho de família, existem alguns testes específicos que fala, não vejo problema, desde que você não seja invasivo. Porque não é essa questão que você está observando, e sim as competências profissionais. Entendi. É que é muito difícil, eu não sei como é que funciona, assim, que as pessoas acham que... Acho que o som tá, acho que o pessoal está questionando um pouquinho o som. Ó, o Marcos falou que melhorou. Melhorou? Para mim Então tava tá bom. Melhorou. Já tá, pra mim já tava bom e melhorou. Eu tô te ouvindo super bem. Tem muita gente que confunde assim, mas não pode misturar o pessoal com o profissional. Mas é quase impossível. Se a pessoa tem uma vida muito, por exemplo, pessoal muito desregrada, como talvez ela vai ser regrada no trabalho, né? Então, eu acho que às vezes perguntar algumas coisas, é claro que você não pode ser invasivo, jamais, não preconceituoso, mas eu, pelo menos, todo o processo que eu participei, me perguntaram, assim, sobre filho, família, mas de uma forma muito respeitosa. Não, é cuidadoso, é sutil, é bem sutil, tem que perguntar bem. E aí que você percebe que, dependendo da resposta, você não vai ser prejudicado ou não, né? Tipo, eu tenho filho, será que eu conto que eu tenho filho pequeno? E a pessoa não vai querer me contratar. Mas os candidatos são bem espertos, eles são treinados para entrevista também. Tem os dois lados. Eles já vão super treinados, eles são expert nisso. Mas é difícil, porque o ser humano é um só. É difícil ele... eu sempre brinco que, às vezes, as pessoas falam, mas num período de experiência a pessoa não demonstrou. A pessoa sempre dá dica, né? E é difícil a pessoa esconder muito tempo, que de fato é, né? Sim. Nossa, tem muita coisa. Coisa. Dá pra fazer uma live só sobre entrevista. Só entrevista, pergunta, não é sobre perfis e tudo. Eu queria falar uma coisa assim, eu estou fazendo algumas lives e falando bastante, pensando em prospecção, né? Que prospecção é sobre o outro. Primeiro eu entendo o que você precisa, e aí então eu consigo prospectar para você. Eu consigo prospectar uma empresa entendendo o que ela precisa e oferecendo o serviço mais adequado. Eu sempre falo que esse processo de prospecção é sobre o outro, né? Para resumir. E aí eu queria saber se isso faz sentido para você. Eu sei que você tem um time especialista na Inloco, mas você, como dona, também é responsável pelas visitas comerciais, certo? De vendas. Como que você vê esse paralelo de que prospecção é sobre o outro e como é que funciona para você enquanto dona de uma empresa e que também faz a parte comercial e de vendas? Como que você entende a necessidade das empresas para poder vender um dos serviços que a Inloco oferece? Ótima pergunta, excelente. Porque assim, quando nós chegamos numa empresa, normalmente as pessoas nos veem como uma concorrência. Então, o consultor de RH vai concorrer com a gerente de RH ou com a analista de recursos humanos. Normalmente já existe esse tabu. Então, para a minha parte, é bem complexa chegar até o recursos humanos. Mas respondendo a sua pergunta, nós vamos procurar normalmente um decisor, né, que é um diretor, ou responsável pelo recursos humanos, e mostrar que nós somos parceiros dele e não concorrentes. Porque, normalmente, a consultoria de RH ela faz a parte que o RH não consegue via de regra. Normalmente não consegue. Por exemplo, um recrutamento e seleção, você perde muito tempo. Um treinamento de desenvolvimento, desenhar todas as descrições de cargo. Então, são coisas que, normalmente, o analista, o gestor, o supervisor de RH não consegue. Então, eu preciso mostrar para o RH que eu sou uma parceria.
e que eu vou turbinar o RH dele, não concorrer, porque afinal de contas eu não quero ser o gerente de RH da empresa específica, e sim um consultor. Então, penso que a principal, né, dificuldade para prospectar e chegar nesse novo cliente é essa parte. Porque por mais que, aí depois que ele conhece, ele respira e fala, ai, ela veio para ajudar, e depois ela vai, eles vão continuar seguindo, né, esse trabalho. Mas eu não sei se eu respondi, né, mas normalmente essa parte é a dificuldade maior para os nossos parceiros. E você faz as visitas comerciais e as vendas, mas não a prospecção. Em que ponto do processo de vendas você entra de fato? Normalmente em algumas visitas, quando o RH quer me conhecer, né? Porque o RH normalmente também quer fazer entrevista comigo para entender, né, o que essa consultoria produz. Normalmente é na visita, ou tirar dúvidas de todos os serviços que eles possuem e se eles estão entregando de fato tudo para o colaborador. Entendi. E normalmente, em uma visita, assim, pensando que o decisor ele entende que você é um parceiro, que você vai agregar e não concorrer, em uma visita já dá para ter uma ideia e levantar algumas necessidades específicas que a empresa tenha? Sim, dá. É claro que ele fica muito pensativo, e porque ele fica sempre comparando as ferramentas que ele possui e as ferramentas que nós podemos entregar também. Então, sim, na primeira ele fica mais pensativo, acho que na segunda dá para concluir. Eu peço, às vezes, alguns documentos, quando eles me permitem, eles querem mostrar o que eles fazem, mas normalmente na primeira dá para ter uma ideia, porque a gente está falando de igual para igual, né, essa linguagem. Mas é claro que tem toda Entendi. uma estratégia de vendas, aos poucos eu fui aprendendo também, né? Sim, sim, sim. A gente tem muito isso assim na Prospect, né? Nós, como terceirizada de algumas empresas, a gente entende assim que ninguém melhor do que você para vender. Eu não posso, especialista em prospecção, jornalista, sentar na frente de um diretor de RH e falar sobre demanda de RH. Eu não tenho a menor capacitação para isso, Sim, a menor. exatamente. Mas eu sou boa em prospecção, né? Então, Sim. é muito cada um na sua área. Então, você, por mais que você falou, eu também me especializei em vendas e algumas coisas assim, mas hoje a gente tem visto assim, você precisa ser especialista no seu negócio, né? Você é especialista em RH, com uma pessoa especialista de RH, acabou, flui, não é? Flui. E fala, é o que você falou, fala de igual para igual, você consegue entender a demanda e oferecer a melhor solução, né? Sim. Mas é bem curioso isso, quando eu falei que aprendi, porque quando eu chego lá, eu amo minha área, eu sou assim, fascinada por recursos humanos, né? Então eu chego lá, então se eu não tomar cuidado, eu vou lá na primeira visita já ensinar a garota do RH a fazer tudo. E como uma vendedora, né? Como uma vendedora, eu não posso. Então, por isso que eu te falo, eu aprendi muito com as empresas, com a área comercial, porque é diferente. É diferente a Cris, consultora de RH, e a Cris comercial. É claro que eu conheço o produto RH, mas eu tenho que tomar um certo cuidado até onde eu devo ir. Isso para todos, para tudo, né? Mas é legal que eu Entendi. aprendi a diferenciar uma pessoa da outra. Até Foi onde muito você bacana. pode chegar, né? Aproveitando que Sim. você falou, de conversar com o decisor, quando você está à frente da área comercial, com quem dentro das empresas você precisa falar? Quem são os decisores ou influenciadores, se é que tem isso na área de RH? Fala para mim, com quem normalmente você precisa sentar numa mesa para vender a sua consultoria? Sim. Olha, por incrível que pareça, é bacana quando são os dois. Não sei se essa resposta é bacana, mas normalmente, porque assim, o decisor, né, que é o diretor, normalmente, ele entende que ele precisa melhorar a equipe, melhorar a empresa. Só que ele não sabe como. E o RH, que é aquele que está com medo de contratar a consultoria, ele sabe como. Então, por isso que eu te falo que quando estão juntos, e normalmente são o diretor e a pessoa de RH, aí eu consigo Que é o entender bacana os influenciador, né? dois, que é o influenciador. Aí eu consigo, porque normalmente um fica olhando pro outro, assim, tipo, isso que ela tá falando, olha, isso que ela tá falando você não faz. Então eu tenho que tomar todos esses cuidados, sim, tanto com um
E aí você já faz muito. um papel tipo de mediadora, porque De se mediadora. você mostra muito, você acaba queimando o influenciador que não Sim, fez o que aparentemente você vai fazer. E às vezes ele não fez porque ele não tinha tempo, porque o RH, imagina, sim, né, que sim, às vezes ele precisa ter um olhar macro para tudo que está acontecendo e uma consultoria especializada só vai ajudar a ele a fazer isso, né? sim. Para que não tenha tempo. Pensa que eu chego na reunião e ele já está de olho em mim. E eu vou chegar e falar, olha, você tem inscrição de cargo? Você tem manual de conduta? Você tem... Não! A possibilidade de voltar lá, ou ela vai ser demitida, né? Ou eu não volto nunca mais. Então, sim, brincadeiras à parte, a gente tem que tomar esse cuidado. Sim, e conquistando as pessoas no caminho até a pessoas. decisão, né? Isso, isso. Entendi. Exatamente. E Tem faz que ter uma sentido cultura também, bacana. na área de RH, como eu vejo em outras áreas, é comum você ter algumas portas, por exemplo, acho que também eu queria saber, assim, os principais serviços da Inloco, independente do que está sendo mais demandado agora. Quais são os principais? Que aí eu consigo complementar a minha pergunta. Sim, claro. Os principais serviços é a parte de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, principalmente treinamento dos líderes, né? É um trabalho que nós fazemos bastante também. A parte de assessment, que são as avaliações, né, de competências, testes que a gente aplica, mas tudo isso está dentro de treinamento e desenvolvimento. A parte de avaliação de desempenho, de feedback, como que esse líder pode dar um feedback para a sua equipe, a parte de regras e procedimentos, que entra todos os manuais, então manual de conduta, manual de função, os protocolos que eu comentei com você, né, que mais do que nunca estão bem fortes aí para amarrar uma parceria bacana com os colaboradores. A parte de ISO também é uma parte de acreditação, muitas empresas têm acreditação. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns clientes na área da saúde, né, e também tem ISO, tem certificações na área da saúde, então isso cresceu bastante o leque também da empresa, porque a acreditação valida o nosso serviço. Então, se eu tenho uma ISO 9000 numa empresa, o RH ele precisa estar bem elaborado junto com esses outros setores. E o plantão psicológico também é uma ferramenta, é um serviço que nós já tínhamos, mas mais do que nunca ele está sendo aí reimplantado, vamos dizer assim, por conta das demandas Atuais, né? Eu tenho uma pergunta só disso. Então, assim, pensando que tem um leque de serviços tão variado para oferecer para uma mesma área, pode ser que, pensando comercialmente, que tenha várias portas de entrada. Então, se eu quero falar de recrutamento, eu falo com um decisor dentro da RH, mas se eu quero falar de treinamento, é outro decisor, mas também dentro da RH, ou outro influenciador. Tem algumas portas dentro da mesma área para vender? Ou normalmente concentra tudo em uma pessoa só? Não, normalmente tirando essa questão de ISO 9000, que o setor da qualidade, né, o setor de qualidade das empresas, interage com o RH necessariamente. Então, ele acaba sendo um decisor também. Mas, via de regra, se concentra tudo no RH. A Inloco, só para explicar um pouquinho mais, ela oferece a consultoria total, que a pessoa tem todos esses serviços que eu mencionei para você, ou ela contrata serviços avulsos também. Por exemplo, você quer só um recrutamento de seleção, você quer só um plantão psicológico, você quer só avaliação de desempenho ou você quer fazer um assessment, uma avaliação da sua equipe para saber como a sua equipe está. Então, ele pode ser avulso também, ou completo ou avulso. Entendi. Tá. E como eu queria saber assim, né, nesse momento, você comentou do plantão psicológico, aí eu queria já aproveitar a deixa para falar sobre isso. Eu tenho notado alguns olhares para a saúde mental e conforto dos profissionais, né? A gente na linha de frente, a gente fala com muita gente que está ansiosa, e que a gente está fazendo prospecção por um motivo e acaba falando de outros assuntos também. A gente tem visto isso, até conversando com colegas, né? Pô, estou trabalhando demais, estou produtivo demais, estou sendo, ou não estou sendo produtivo como eu fui na primeira semana de quarentena. Como que está esse serviço de plantão psicológico, como ele funciona e por que ele está sendo tão demandado? Sim.
o plantão psicológico, o foco dele é organizacional, porque ele assusta um pouquinho quando ele não é bem explicado. Muitas pessoas falam, puxa, eu vou pagar terapia para o colaborador. Seria bacana também, né? Mas não é esse o foco. O foco é a psicologia com foco organizacional. É claro que existem algumas demandas onde esse colaborador pode ser até direcionado para um outro colega psicólogo que vai fazer esse acompanhamento. Mas é um respaldo que a empresa oferece para esse colaborador. O plantão psicológico, ele fala diretamente com a área de recursos humanos. Por quê? Porque nós trabalhamos conflito, nós trabalhamos diversas coisas. Então, pensa que essa pessoa tem um problema de se identificar com a profissão dela. Isso pode aparecer. Pensa que, às vezes, a pessoa acha que tem um problema com o líder dela. Na verdade, não é. É um problema com ela, que ela traz de outros líderes ou de outras pessoas que têm papéis importantes. Então, ela é uma psicoterapia breve. Ela assusta um pouco algumas pessoas, repito, mas ela é uma psicoterapia breve. E por que esse link com o RH? Porque algumas demandas, esse psicólogo com foco organizacional, ele vai direcionar para o RH, que vai ajudar e dar uma continuidade para esse profissional. E a curto prazo, nós vamos trabalhar essas angústias atuais, né? Que pode ser uma coisa muito breve. Então, normalmente, isso ocorre dentro das empresas, né? Onde a gente tem um espaço reservado, ou a gente atende online, que é onde a pessoa sente mais à vontade para conversar. Existem alguns casos que o psicólogo atende um consultório. Então, terminou o horário de trabalho, ou mesmo algumas empresas liberam durante o trabalho, essa pessoa vai até o consultório e a gente faz esse link junto com o RH também. Lembrando que é um trabalho que precisa ser muito ético. Por quê? Não necessariamente eu vou levar as coisas para a empresa e não necessariamente eu vou fazer igual alguns profissionais fazem. Eu não posso falar nada do que aconteceu. Então, existe um filtro dentro de uma ética profissional para que a gente possa dar essas devolutivas para a empresa, né? E se for casos muito pessoais, a gente vai direcionar um colega, né, um terceiro que pode dar sequência num atendimento pessoal para esse colaborador. Mas ele é uma ferramenta fantástica que a curto prazo ajuda muito. Entendi. E tem funcionado bem para esse momento? Assim, as pessoas estão procurando mais isso? E aí as empresas acabam contratando mais isso do que antes? Sim. Porque antes eu acho que tinha essas questões, que nem você falou, a pessoa acha que tem um problema com o líder, mas isso é um problema dos líderes anteriores, é um problema que ela vem carregando e acaba... Isso foi um exemplo, né? Entendi, sim. Pode acontecer. Nesse momento agora, assim, o que mais tem impactado o desenvolvimento ou, enfim, o que tem causado mais desconforto dos colaboradores trabalhando em home office? Eu acho que é o medo, a insegurança, a falta de perspectiva, misturou com tudo que já tinha, né? A pessoa tinha medo de não ser capaz de entregar, talvez uma insegurança da profissão que exercia. Então, agora misturou um pouquinho algumas angústias, outras angústias, né? Então, é claro que eu não posso dar uma certeza para a pessoa. Se ela estiver angustiada, que ela está com medo de perder esse emprego, eu não posso dizer, não, fica tranquilo. Se você trabalhar bem, você vai continuar empregado. Não é isso. Mas a gente tem que trabalhar essa inquietude, essa insegurança, no sentido da pessoa, por exemplo, se preparar. Ela pode se preparar para futuros desafios ou para desafios presentes. Mas por que o plantão ajuda muito as empresas? Porque a curto prazo eu consigo amenizar aquele medo que talvez a pessoa segura e ela pode ter uma síndrome do pânico, ela pode até se ausentar porque ela está com medo de perder o emprego. E, na verdade, quando ela traz isso e tem um plano A, B ou C, é claro que eu estou te falando muito a grosso modo. Quando ela tem esses outros planos, ela fica mais aliviada e preparada. Então, sim, é uma ferramenta que tem ajudado muito. Entendi, eu imagino. E, por exemplo, assim, esse é um assunto ou um serviço que tem vendido mais por causa disso tudo, né? Porque pegou todo mundo de surpresa, todo mundo com medo, todo mundo ansioso, todo mundo. Sim. Eu, como dona de empresa, o meu time, está todo mundo muito assustado ainda, né? Apesar de termos previsões positivas,
ainda assusta, porque assusta o que vai acontecer com o outro, assusta o que vai acontecer com a outra empresa, comigo, com o meu cliente, com o meu funcionário, com a família do meu funcionário. Estão muito medo. Você As empresas estão com medo porque eu não vou conseguir manter a empresa. Então, esse plantão entra a parte da diretoria, a parte dos líderes, dos diretores, todos podem... envolve todo mundo, né? Envolve todo mundo, desde que eles fiquem à vontade. Mas essas inseguranças aparecem por parte do empregador. O medo que ele tem, poxa, eu tinha 50, agora eu tenho 20. Então, tá, eu tinha 50, agora eu tenho 20. O que você vai fazer com esses 20? E não nessa angústia de que eu perdi 30, percebe? Sim. Então, esse trabalho precisa ser feito com é muito ele, delicado né? isso. Delicado, é muito difícil. muito. Se não tiver uma ajuda profissional, é muito difícil. Porque você também, como dono de empresa, você tem que filtrar para não sobrecarregar o seu funcionário, se sobrecarregado, não produz. Não produz. Né? Então ele está procurando ajuda para o medo, e aí o dono vai e põe mais medo, né? Com ameaças, por exemplo. Olha, tá todo mundo perdendo emprego, cuidado. Olha deve ter um monte de gente que faz isso e não deve funcionar. Deve ser uma bomba relógio. Né? Isso é coisa antigamente. Em casa ele tem o pai que fala, ó, não vai perder o emprego. Aí no trabalho ele tem o diretor que fala, ó, você vai perder o emprego. Porque todo mundo tá perdendo. Então. Mas como ele faz, né? E aí, como que esse funcionário trabalha com tanto medo? E aí entra o trabalho de vocês para mostrar que dá. Que dá para fazer com as condições que tem, né? Porque não é o que a gente falou antes. Tem coisas que você participa, que você consegue evitar. Tem coisa que não. Né? A crise está aí, pode ser que você seja demitido ou não, mas o que você vai fazer enquanto você está aí, está empregado? Sim. Você acha que as empresas vão ter um olhar mais preventivo? Porque, por exemplo, se eu tenho uma consultoria olhando para o meu time, me trazendo coisas deles antes que aconteça, eu consigo agir estrategicamente para extrair o melhor deles. Você acha que isso é uma tendência das empresas? Que elas vão começar a olhar mais para a saúde mental dos seus colaboradores no pós-crise? Sim, tenho certeza disso. Tenho certeza que vai ser dos dois lados, porque antes eles tinham o empregador, ele também tem muito medo, né, às vezes ele tem medo de demitir uma pessoa, né? Então agora ele também está sendo pego de surpresa com algumas coisas. Então ele está sendo convidado a preparar bem esse colaborador para que ele fique com quem de fato entrega a demanda. Aí você diz, mas então todo mundo vão ter números. Não, não é isso. Mas as pessoas que estão se mexer, a empresa precisa preparar. E se ele prepara também essa parte mental, ele vai ter um excelente colaborador. Claro, desde que ele responda a isso também. O plantão psicológico, eu diria que é uma das ferramentas mais especiais assim, da Inloco, do serviço. É como você falou, é muito delicado, mas ela consegue ser preventiva em muitos problemas. Entendi. Acho que esse é o ponto, né? Porque quando vem o problema, é muito difícil você reverter e trabalhar no corretivo, né? A pessoa está com depressão e aí às vezes é afastado e às vezes não produz. Se você tivesse tido um olhar antes, talvez pudesse evitar, né? E ter esse cuidado. E aí é muito assim, eu acho que além de humano, de olhar para a pessoa como um ser humano que necessita cuidados, é também estratégico. Então, assim, por que as empresas não olham para isso? Não é? Porque quanto mais ajuda e amparo ela dá para o funcionário, mais ele produz para ela. Né? Porque tem empresa que, a gente na prospecção, a gente vê, tem empresa que acha que certos benefícios são luxos. E não são. São estratégicos, né? Só que ela precisa dar e cobrar também. Porque muitas vezes ela não dá e não cobra e não fica feliz. E aí fica carregando aquele colaborador. Então, se você já esgotou todas as suas possibilidades de investir, de treinar, pode ser a hora de trocar. Eu sempre falo isso nos clientes. Talvez seja a hora de trocar. Mas uma coisa muito especial que a gente tenta tirar alguma coisa boa de tudo isso, da pandemia,
é as pessoas também perceberem o quanto a empresa é importante para a vida delas. Então, eu acho que essa parte de conflito, essa parte de... Porque a gente tinha muitas questões de que a pessoa se incomodava até do bom dia que não recebeu. Tá sendo bem... Então, talvez, algumas pessoas eu percebo que elas estão mais assim, poxa, mas por que eu me preocupo com isso? Né? Eu sei que parece uma fala de uma pessoa maldosa, mas não é. Porque como consultoria, a gente tem que olhar os dois lados. Porque eu sempre brinco que o RH, que olha um lado só, ele está fadado ao insucesso. Se ele olha só o colaborador, se ele olha só o empregador, porque tem RH só do empregador e tem só do colaborador. Ele vira um sindicalista ou ele vira, né, o dono da empresa. Então, é necessário verificar os dois lados sempre. Então, eu penso que as pessoas vão reagir melhor. Né? Algumas vão talvez ficar deprimidas com medo, outras vão reagir melhor. Percebe? Entendi. É como se fosse um chacoalhão de realidade. Uau, Sim. então acho que eu era feliz. Eu estava bem. Só precisava melhorar em algumas coisinhas. Muitos RH pode ser que não concorde comigo nesse tema, mas eu acho que essa questão de maturidade vai aparecer nesse cenário. Já está aparecendo, eu tenho percebido isso. Reativo, né? E eu acho que é assim, Cris, que quando a gente tem um olhar de fora, como uma consultoria especializada, como a sua, ou como qualquer outra, quando vem alguém de fora, você tem as coisas muito mais profissionais. Porque não tem como, por maior que a empresa seja, minhas irmãs trabalham em multinacionais, eu tenho amigos que trabalham em empresas muito grandes e outros que trabalham em empresas muito pequenas, todas têm o mesmo problema. O RH é sempre amigo de alguém. O RH sempre tem um grupo, não é? E às vezes não consegue implantar algo em uma ou outra por isso, por olhar mais a empresa ou olhar mais o lado do funcionário. Eu acho que quando a gente tem uma terceirização, um olhar de fora, isso fica muito mais profissional, porque é isso mesmo. Quando a gente cada um olha com o seu olhar, óbvio. A emoção, mesmo no mundo corporativo, ela existe. Às vezes aquele colaborador que montou a empresa com você há 30 anos atrás, 40. Será que eu preparei talvez uma ajuda para ele, né, sair mais para frente? Porque ele não se preparou, talvez. Ele não corresponda mais. Ele não se preparou, mas você ajudou? Ou se ele precisar partir, montar um negócio dele, fazer alguma coisa que ele queira fazer, será que você está pronto? Muitas empresas vão levando esses colaboradores a longa data, décadas. Porque é gratidão. Então é muita emoção. Não querendo ser psicóloga sendo, é muita emoção que existe. Por isso que a consultoria externa, ela tem um papel fundamental. Por isso que muitas empresas preferem a consultoria externa, por conta do vínculo. Porque quando eu sou RH, por mais que eu tenha essa preparação, se eu fiz psicologia com foco organizacional, eu estou ali todo dia, estou ali, né? Então acaba sendo um vínculo. Então, quando é externo, como você falou, é um olhar diferenciado de fora, né? Com certeza, com certeza. Se você coloca alguém para fazer o papel que talvez você não consiga, né? Eu tenho um conhecido que está aqui assistindo, e se ele quiser ele falar um oi, que ele entrou para presidir uma multinacional e depois de acho que algum tempo, um ano talvez, ele teve ele teve que demitir uma pessoa que estava na empresa há 30 anos. 30 anos? 30. A pessoa estava há 30 anos e teve que ser demitida. E aí, assim, o quanto seria difícil uma pessoa que estava há 20 ou 10 anos ter que demitir ou uma pessoa que veio de fora, com um olhar profissional, que tem um olhar que não tem amor, que tem a praticidade, né? A função é essa, a entrega é essa. Funciona ou não funciona. E aí, meio que o RH entra com papel de carrasco, muitas vezes, certo? Acontece mas isso? Precisa ter bastante embasamento. Porque, às vezes, a gente também leva para esse diretor, né? E a pessoa não teve um direcionamento durante esses anos, por isso que ela não desenvolveu. Tem os dois lados também, né? Porque, às vezes, você coloca a pessoa lá
e subentende que ela tem que fazer tudo, ela tem que fazer um curso, ela tem que se especializar, ela tem que entender que eu estou crescendo, por que ela não vai crescer? Então é por isso que a parte de gestão de pessoas é fundamental para a visão, missão e valores conversar. Lembra do começo, quando a gente falou? Que a visão, missão e valores daquela empresa precisa ter, no mínimo, conexão com esse seu colaborador. Né? Vocês que trabalham com vendas, você não deveria ter alguém na sua equipe que não seja, no mínimo, ambicioso. Né? A gente brinca, né? Essa palavra muitas vezes é proibida. Eu não sei porque as pessoas têm medo dela, né? Tem. É que eles confundem, né? Essa pessoa. Ambição é uma palavra sentido. Uma pessoa ambiciosa, ela quer crescer, ela quer ter as coisas, assim como uma empresa quer. Então, ela ficou pejorativa. Infelizmente, essa palavra. As pessoas confundem ganancioso com ambicioso. Entendi, é muito diferente. Essa confusão, mas precisa ser ambicioso. Né? Exato. Mesmo não sendo da área de vendas, né? Quem não quer crescer e melhorar e ganhar mais e ter coisas. Nossa, a gente está quase acabando. Eu teria mais uns 15 subtemas para falar com você. Virou meu plantão psicológico de dúvidas com especialista em RH, mas acho que está sendo muito bom. Marcaremos uma live só de plantão psicológico. Com certeza. Eu queria, assim, até para a gente fechar, você tem visto, a gente só fala de demissão, né? Só fala não, as notícias, enfim, a gente costuma ter o olhar mais para o ruim, para a tragédia. Você nos bastidores tem essa informação? Tem empresas contratando também? Sim. Eu acho que tem muito a ver com o segmento, né? Alguns segmentos têm saído muito bem nesse momento. Né? Hoje mesmo recebi uma ligação, né, de uma empresa que precisa contratar várias pessoas por faturamento. Olha que beleza. Faturar é porque está vendendo, né? Poxa, que bacana. Três analistas, eu fiquei surpresa. Mas é por conta do segmento. Então, sim, tem muitas empresas que estão contratando. Grupos de RH a gente recebe muitas. É claro, alguns segmentos específicos. Outros segmentos, realmente, né, está um pouco mais escasso. Mas tem várias vagas. Entendi, que bom. Menos mal, né? Alguém se beneficia. Eu estou vendo gente sendo promovido. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, né? Não dá para desanimar total com a crise, porque uma que ela vai passar e outra que para algumas pessoas está sendo bom. Né? Tem gente ganhando dinheiro na crise. Poxa, então não é tão o fim do mundo, né? Quanto algumas pessoas colocam. Agora, a pessoa reagir, né, e fazer algo diferente, isso independente do segmento. Ela precisa se reinventar. Isso é fato. Não tem jeito. Isso pegou a gente mesmo, tanto donos de empresa, né, colaboradores. É como dizem, o Covid ele não escolheu, né? Raça, cor, credo, sexualidade. E para o profissionalismo a mesma coisa. Então a gente tem que se reinventar. Não sabe por onde começar, verifica alguma coisa do seu segmento, ou até muitas vezes tem pessoas descobrindo que não é o segmento que ela gostava, por exemplo. Tudo bem. Só que o que ela está fazendo para preparar esse novo segmento? Então, sim, as pessoas precisam se mexer. A vida pede movimento, eu sempre uso essa frase. Então, as pessoas precisam se redescobrir ou investir no que elas fazem. Né? Porque acredite que daqui a pouco vai voltar e vai ter lugar para todo mundo. E você está preparado? Né? Porque não dá pra acompanhou a mudança toda, acompanhou a mudança, porque o leite derramado, e cada dia que passa, os títulos são piores. Um dia é o Covid, outro dia é violência, outro dia... Então, sim, o nosso mental ele precisa estar bem preparado para tudo isso. Né? E mais do que nunca, as empresas estão valorizando as parcerias. Né? As parcerias. As pessoas precisam falar, olha, eu trouxe essa novidade aqui para você. Então, a parceria tem sido fundamental entre o colaborador e o empregador. Então, o colaborador, nesse período que ele está ausente da empresa, ou porque ele foi suspenso no contrato, então ele precisa estar pensando como eu posso ajudar
a empresa. Muitos já jogaram a toalha, porque pensa, vou voltar, vou ser demitido mesmo. Ai, gente. E aí já Vai é... ser Hã? super derrotista, né? Derrotista. Só que isso já é uma leitura para o empregador, né? Esses dias um cliente me ligou e falou, tal pessoa está tendo esse comportamento, X, Y. Eu falei, já é uma leitura. Já é uma leitura. Você está avaliando ele à distância, né? Então já é uma leitura. Então eu tenho dado bastante essa orientação para as pessoas, para colaboradores. Quando me procura, eu falo assim, porque se não for com esse empregador que você vai voltar, você vai ter que voltar com outro. Então se prepare. Nossa, é bem complexo, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que essa crise, o que ela trouxe para a gente em todos os âmbitos, entre empresa e funcionário, entre os próprios colegas, entre os empresários, como nós, entre fornecedores, o que essa crise tem trazido é esse olhar de agora a gente sabe quem é quem, né? Com quem a gente pode contar, quem tem o mesmo propósito. Isso acho que faz muito sentido e o RH está olhando para tudo isso, né? Então, não para as pessoas que estão em casa, acho que não pensem que não estão sendo observadas. Porque às vezes as pessoas acham que não estão observando porque não tem ninguém em cima. Só que isso não quer dizer que não está sendo observado. Você só não tem um chefe chato, desconfiado. Mas sim, ele está olhando para os números e para os resultados de modo geral, né? Sim, sim. Mas é bom porque ele trabalha também a autonomia. Porque sempre ele fala na entrevista uma competência, autonomia. Só que quando ele está trabalhando sozinho, aí sim ele sabe, né, se ele tem autonomia ou não. Então é um momento diferente, sim. O home office eu acho que vem também com força total, né? Algumas coisas vão mudar o formato. Sim. Cris, acho que o tempo está acabando. Eu espero que você tenha tempo para aceitar falar comigo de novo, porque tem muita coisa acho que para falar. E aí, como a gente já fez essa introdução e pincelou um pouco de bastante coisa, né, de crise, de área comercial, de vendas, a gente pode trazer dúvidas mais específicas também. Para responder, né? Uma segunda etapa. Ótimo. Exato. Acho que tem muita coisa. Ai, obrigada. Não gosto nada de falar disso. Mas é preciso, né? Não, pelo contrário, eu gosto de falar. Sim, você gosta. Obrigada, nossa, aprendi um monte de coisa. E aí eu tiro dúvida, eu já aplico. E se eu não aplicar, meu time pode cobrar, que eu não fiz alguma coisa. Porque conversar com você é uma aula. Obrigada. Imagina, obrigada para quem participou aí com a gente, né? Eu vi aí várias pessoas conhecidas participaram. Muito obrigada. Obrigada, Próspera. Se tiverem mais dúvidas, qualquer coisa, manda. Eu compartilho com você também. E aí a gente vai... Né? Eu sou suspeita de já ter tido serviços da Inloco e eu não ia nem finalizar com isso. Eu tento ser bem imparcial, mas não dá. Não dá. A gente tem plano de carreira, a gente tem área de qualidade, a gente tem manual de conduta, o que mais? Não vou deixar você falar que você é mais suspeita que eu. Você é mais suspeita que eu, mas a gente tem tudo e sendo uma empresa pequena. Então a gente fala, né? Plano de carreira. A gente tem tudo que as empresas grandes têm numa empresa pequena como a Prospect. Tem um time super especialista, super unido. E eu tenho super gratidão por você fazer parte disso. Sim. Obrigada. Eu também. Obrigada. O time está aqui mandando, Cris maravilhosa. Eles, mais do que eu, sabem disso. O quanto você integrou e ajudou todo mundo. Espero que... Legal. Eu fico muito feliz também de fazer parte. Comigo, aí a galerinha. Tem uma galerinha aí. A Larissa, que a gente fala que é troféu seu, é a Larissa. Né, da qualidade. A minha ponte com a Prospect é a Larissa, uma querida. O seu legado forte é a Lari. Mas obrigada e também gratidão por fazer parte da prospecção da Inloco. E eu falo, prospecção é sobre o outro. Então eu quero assim que as empresas sejam beneficiadas como a Prospect foi com esse trabalho. Né? Essa é a parceria. Eu idem. A Prospect também é uma excelente empresa. E nossa parceria é muito forte, muito coesa. Obrigada, Eli. É isso. Obrigada, Cris. Eu vou desligar, faltam 20 segundos. Brigadão e obrigada para quem assistiu também. Boa noite para todos. Beijo para todos. Tchau.